Muito bem. Quem vem agora, pessoal, é o Rodrigo, então, da VSL Consultoria. Ele vai falar sobre cenário dos projetos de linha no Brasil. Tá? O Rodrigo é engenheiro agrônomo com expertise em tecnologias agrícolas e sócio proprietário nas empresas VSL e Locar AP. Sua atuação é centrada em agricultura de precisão, onde ministra treinamentos especializados para grandes grupos e empresas do setor. No campo, presta consultoria direta ao produtor, desenvolvendo projetos de sistematização agrícola e gestão da fertilidade do solo. Rodrigo, por favor, uma salva de palmas para o Rodrigo. Esqueci, o Rodrigo não vai usar o microfone headset, ele vai usar o bastão. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai entrar um pouco na parte mais prática, né? Falar um pouco do cenário, de como que está esse mercado hoje de projetos, focado aí no Brasil todo, né? A gente hoje trabalha ministrando treinamento do Agrocad, em parceria com o pessoal da Tecgraf, o Amir, o Varses, e a gente leva esse treinamento prático para as fazendas, para as empresas, para quem presta esse tipo de serviço. E o nosso foco é praticidade, é chegar, pegar o software e mostrar a gente chegar ali no produto final, que é a linha de plantio que o produtor espera lá no campo. Falar um pouco aqui da nossa empresa. Tá? Nós iniciamos lá em 2019, estamos aqui hoje em 2026. Nós iniciamos trabalhando com a parte de agricultura de precisão. Então, a gente fazia desde a parte de projeto de linha, coleta de solo, e hoje nós já atuamos ali na parte de consultoria agronômica também. Então, hoje nós ficamos situados lá no Mato Grosso, tá? Então, a gente tem áreas bem grandes lá para a gente atuar, então a gente atende fazendas em torno de 20, 10 mil hectares, né? É uma realidade um pouco diferente de outras regiões do nosso país, e a gente tem trabalhado muito isso no campo, e temos vendo a dificuldade e o que tem acontecido no campo com esses projetos. Quando a gente olha para um software que tem mais de 600 comandos, o que eu faço com esse software? Desde o início de eu mapear o talhão até eu conseguir entregar esse projeto para o produtor. E que isso seja realmente aplicado lá no campo. Porque o que nós mais vimos hoje no campo quando você vai conversar com o produtor? A empresa vem, promete um monte de coisa que aquilo ali vai entregar, rendimento, baixo custo, rendimento operacional, enfim, um monte de coisa, mas quando você vai para a prática, muitas das vezes isso não acontece. Por que isso não acontece? Falta de experiência, às vezes a pessoa entende muito da parte de software, mas não entende da parte de campo, não entende de máquinas. Então, nós precisamos linkar todas essas informações para realmente o produtor ter esse produto lá no campo, ter essas linhas de plantio, ter um limite atualizado, ter realmente algo que vai funcionar. Porque o que nós vimos? O produtor, ele tem o projeto, a empresa vai, coloca, não roda, ele arranca tudo no momento do plantio e planta batendo um ponto. Porque ele não vai esperar, muitas das vezes, a gente como prestador de serviço, arrumar o projeto, corrigir o limite, arrumar vértice, abrir linha, ele arranca tudo e vai plantar normal. Então, o que nós precisamos fazer? Estar capacitado, entender do software, entender dos monitores, para a gente conseguir, assim, entregar um trabalho de qualidade para o produtor. Porque, no final de tudo, quem paga a conta é o produtor rural. Então, nós começamos trabalhando com agricultura de precisão, a gente trabalha com cursos, treinamentos, consultoria e pesquisa. Então, a nossa consultoria e pesquisa é focada apenas na nossa região, que é em Pontes Lacerda, que é lá no Vale do Guaporé. E a parte de agricultura de precisão e treinamento, aí a gente atende todo o Brasil. Todas as empresas que solicitam o nosso treinamento, a gente vai, capacita desde o zero. Quem não fala, Rodrigo, estou começando agora, não tenho nada, o que você me orienta? Aí a gente traz uma ideia de coisas de acordo com a realidade daquela fazenda, daquele grupo ou daquela empresa. Então, hoje a gente atende aí grandes grupos, empresas, inclusive até o Renan aí da JBAS, que está aqui, que a gente foi o ano passado, pessoal da Bom Jesus, da Mage, Mazut. Então, a gente atende hoje, a gente sabe como é que está esse cenário dentro dos grupos, das empresas, dentro
das fazendas. Então, por que o produtor precisa de um projeto? Quando a gente vai conversar, vai ministrar um treinamento, a gente precisa preparar um pouco as pessoas. Por quê? O cara pode bater um ponto, ele chega no campo, quando a gente fala mais focado em grãos, né, grãos, algodão, a parte mais focada no Mato Grosso, né, a cana-de-açúcar aqui, acredito que é indispensável se trabalhar com isso, né, eu nunca trabalhei com a parte de cana, mas é onde começou tudo, né, o próprio Agrocad, então a gente pegou isso e está trazendo para o grãos, né. Então a gente fala, por que eu vou usar um projeto? Por que eu vou pagar uma empresa para trabalhar com isso? Se eu posso bater um ponto e trabalhar, é muito mais barato para mim. Mas a gente precisa ter conhecimento técnico disso, para a gente conseguir ter argumento com o produtor. Então eu sempre faço isso, muitas pessoas, às vezes a gente conversando, Rodrigo, como é que eu vou apresentar isso para o produtor, cara? Porque o cara está cheio de custo e eu vou chegar tentando levar mais alguma coisa para ele. Então o primeiro ponto que eu falo que é indispensável são essas 3 partes, que é o quê? A escolha do melhor cenário. Quando a gente joga isso dentro do Agrocad, que a gente olha hoje a rotatividade de pessoas que a gente tem dentro das fazendas, lá no campo, às vezes a gente pega um operador mais experiente para bater um ponto, que ele vai olhar a declividade. Muitas das vezes não. A gente pega aquele cara que às vezes está começando a trabalhar com a máquina, e ele não tem noção nenhuma. Ele vai lá, você cuidou, preparou o solo, jogou calcário, fez tudo, e aí ele vai e bate um ponto de morro abaixo numa aplicação. Quando você vai ver, aquilo ali começou com uma erosão baixa e depois virou uma erosão muito grande. Então, a gente precisa se atentar muito a isso. Então, nós precisamos olhar, a primeira coisa que a gente tem de vantagem de entregar isso para o produtor é observar o cenário. Como que eu vou criar o sentido de plantio, o sentido de aplicação, para daí sim eu conseguir, depois, a gente avançar para outras coisas. A gente tem cliente lá que o cara fala assim, eu queria fazer o projeto só para mim manter o rastro do pulverizador o mesmo ano no mesmo lugar. Então, é uma das vantagens. Então, cada cliente ele tem uma necessidade diferente. Então, aqui eu vou mostrar alguns pontos que eu gosto de mostrar nas apresentações, porque não é tudo isso que vai se encaixar para todos os produtores, mas que em algum produtor vai ter uma peculiaridade diferente. Então, a gente vai aqui, ó, necessidade, evita a necessidade do operador ficar batendo um ponto, passando para outras e outras máquinas. Você pega fazendas que às vezes tem 3, 4 trator plantando ali, vai plantar à noite, precisa bater um ponto, aí passa para outro, aí pega aquele operador que tem mais dificuldade, na hora de digitar um número ele digita outro, e aquilo ali dá uma diferença muito grande no campo. Então, nós precisamos levar argumento técnico e até para a gente, porque eu trabalho, eu faço projeto. Mas qual que é a vantagem disso no produtor? Não, rendimento operacional. Vamos reduzir combustível. Mas e na prática, lá dentro da fazenda, o que isso ajuda no produtor? Então, evita essa necessidade do operador ficar batendo ponto. Padronização dos sentidos. Então, nós temos a maioria dos clientes nossos. A gente trabalha pulverização sempre no mesmo sentido, soja num sentido e milho em outro. Então, quando a gente está trabalhando com algodão, você já vai pegar e colocar o sentido do plantio no mesmo sentido da sua aplicação. E aí nós temos adubação, e isso feito uma vez, o produtor usa em todas as próximas safras aquele mesmo sentido. Ele não vai ficar mudando o sentido de uma safra para outra. Então a gente consegue garantir isso. E como que a gente garante isso? O operador batendo ponto? Muito difícil, porque nós temos uma rotatividade grande. Acabou o plantio, alguém pega aquele trator, vai fazer uma gradiação, apaga tudo que está no monitor, fala, agora eu vou organizar e vou começar a fazer uma gradiação, você perdeu todo o seu histórico. Então, nós temos clientes há 4, 5 anos usando os mesmos projetos lá do início, com os mesmos sentidos de pulverização, com os mesmos sentidos de plantio. Então, a gente consegue garantir essa padronização em todas as safras futuras. Todos os monitores com os mesmos pontos, então quando você vai lá, que tem, o cara plantou soja, plantou milho, precisa fazer uma pulverização, tem que fazer uma adubação nitrogenada, pega o ponto, vai lá no PV, caça o ponto, o outro digita lá no outro e vira aquela confusão. Adubação, mesma coisa, na parte de algodão. Então nós conseguimos ter aí todos os monitores, tudo com o mesmo ponto, tudo certo. Isso a gente está falando de um cenário quando a gente consegue ter efetividade na elaboração desses projetos.
Quando a gente vai lá no campo e faz um mapeamento bem feito, aquele limite com capricho, que você foi lá e fez, não que você já foi lá no monitor da máquina, pegou aquilo ali, não sabe nem que jeito que fez, faz o projeto mal feito, ele é pior do que o não fazer. Então essa é a realidade. Eu já vi muitas vezes, em muitas fazendas que a gente vai, o cara manda arrancar tudo, ele perde a esperança, você chega, ele já olha para você e fala, vixe, lá vem o projeto. Então, a gente precisa reconquistar a confiança do produtor rural dentro da fazenda para a gente mostrar que isso é importante, que isso aqui ele vai ter que colocar. Uma hora ou outra, ele vai ter que ter dentro da fazenda. E aqui, ó, desligamento linha-linha. Então, todas as plantadeiras hoje, quando a gente fala aí grão, soja, milho, toda essa parte já vem com desligamento. Então, o básico do básico, só para você justificar para um produtor, seria o desligamento linha-linha, seria o limite atualizado. Você fala, projeto, não, básico, ó, nada ele vai resolver, você já vai ter ali o seu limite atualizado, que já vai ter o desligamento linha-linha. E todas as bordaduras automatizadas. Hoje a gente tem um cliente em Campo Novo do Parecis, ele planta 35 mil hectares, é um cliente que ele tentou fazer projeto na época com uma empresa, e o pessoal não conseguiu rodar os projetos, porque lá a linha toda, a maioria da linha era os tratores Case, com monitor Pro 700. E a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar com esses monitores. E se você não entender, desde o princípio, para você executar isso em campo, vira um transtorno gigante. Quando eu cheguei na fazenda, que o cara me ligou, eu fui até na fazenda, eu cheguei lá, ele tinha abandonado tudo, e ele pegou um trator com uma plantadeirinha de 6 linhas, e ela ia rodeando, fazendo como se fosse aonde era para chegar a plantadeira, e o cara erguer ela e não plantar. Como se fosse uma marcação ali no campo mesmo, ele ponhou um trator para fazer isso em todos os talhão. Ele falou, Rodrigo, não funciona esse desligamento, cara. Então, a gente tem ainda no mercado muitas empresas que não têm o compromisso com o produtor. E não só falando de empresas, eu falo também das pessoas que estão dentro dos grupos e das fazendas. Eu tive ano passado em Luiz Eduardo Magalhães, onde eu fiquei uma semana lá, com 10 pessoas do grupo Franciose, eles plantam em torno de 100 mil hectares, só para a gente começar um trabalho do zero. Falou assim, Rodrigo, aqui é do zero, nós nunca rodamos nada, nós não tem limite atualizado correto, eu preciso ter um começo, um meio e um fim. E aí a gente lá dando treinamento, 5 dias de treinamento, 10 pessoas, produtor pagando toda a conta, pagando nós que estava dando treinamento, pagando todo mundo 5 dias, comendo nos melhores restaurantes, só churrasco, só... E eu fiquei olhando assim e eu falo, gente, falta as pessoas se sensibilizar e ter mais responsabilidade com o produtor. O produtor, ele está pagando para a gente. Quando ele contrata um serviço, quando a gente trabalha dentro da fazenda, nós temos que ter capacidade de entregar isso para o produtor. Mas às vezes falta muito compromisso. Chega lá, o produtor compra drone, compra computador, tem sinal pago, tem máquina, tem tudo. E aí não sai projeto. Eu dei um treinamento num grupo em Nova Mutum, dei 3 treinamentos seguidos para 3 pessoas, eles plantam em torno de 20 mil hectares, aí passou um ano, eu conversei com o cara, eu falei, e aí, deu certo de rodar? Aí ele falou assim, rapaz, esse ano eu vou tentar rodar 200 hectares. Eu falei, rapaz, aquilo ali me deu um desânimo. Eu falei assim, o produtor, ele investe, ele compra, você tem que comprar computador, você tem que dar treinamento, está todo mundo fazendo, mas quando você chega no final das contas, você vai ver a área que foi projetada, o que aquilo ali trouxe de retorno, muitas das vezes a gente não tem, por falta de compromisso mesmo das pessoas. O pessoal apresentou muito bem aqui, o Igor, o Vars, o software é completo. O cara fala para mim que esse software falta alguma coisa, eu falo, rapaz, eu acho difícil, cara. É um software, tudo você pede, eles fazem. Precisa de alterar isso aqui, eles vão lá, ajustam. Software quase faz o projeto sozinho. Então, pessoal, hoje, isso aqui, mas aí o que acontece? Aí quando você vai para o campo, o que isso tem acontecido? Muita gente migrando, tentando fazer esses projetos para vender para o produtor, sem vivência do campo, sem ter experiência. E eu sempre falo assim, você tem que entender todo o projeto completo, desde a parte de mapeamento, elaborar e a parte de campo. Porque aí sim você vai conseguir.
E aí, o que nós temos visto dentro das fazendas, dentro das empresas? Eu dei um treinamento também numa concessionária da New Holland, e aí o cara falou, Rodrigo, nós pegamos 10 mil hectares ano passado e não entregamos nenhum. Dos 10 mil, nós não conseguimos entregar nenhum. Então, eu vejo que a gente vai ter, nesse trabalho, quando a gente fala de projeto, muita terceirização, né? Por causa que muitas fazendas investem, compra computador, equipamento, tudo, o cara aprende e vai embora. Ou acaba de comprar, o funcionário foi embora. E o que nós vimos hoje? Muitas pessoas sem conhecimento técnico de campo. O cara vai fazer um projeto, ele não sabe nem tirar a medida de uma plantadeira. Você fala para o cara, plantadeira de 30 linhas, passamento de 50. Quantos metros que ela tem que dar? Quantos metros eu tenho que usar para fazer o projeto? A pessoa não tem noção. Opa, beleza, vou fazer um projeto. O que eu preciso ir lá conferir na minha plantadeira antes de começar? Se ela está com a medida certa, se está batendo, se não está. Fazer toda essa conferência de campo, porque senão depois, na hora que você for lá inserir, não vai bater nunca. Você não consegue ajustar uma linha louca. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de campo. Limites nem se fala, é o ponto principal. Eu falo que todo projeto começa no limite, na delimitação correta, ir lá e fazer. Ir lá, você vai, você pede para alguém, uma pessoa cuidadosa. Equipamento tem de tudo quanto é gosto, valor, tudo que você precisar, a gente tem. Então, muito limite deslocado, bordadura, ou está muito em cima da estrada, ou está fora, está longe do talhão, e vira uma novela. Falta de configuração correta no monitor, aí a gente já parte mais para a parte de campo. Então, precisa, às vezes, monitor que você tem que ativar 2, 3 opções, e aí você chega lá no campo e pega um operador que não sabe ler. Então, nós, como prestador de serviço, ou nós que estamos na fazenda, eu sempre falo, se nós não conquistar primeiro o pessoal do campo, aquele encarregado que você vai encontrar lá que está 10, 15 anos dentro da fazenda, que ele manda mais que o dono, aí você simplesmente vai lá, faz um projeto, chega no trator, insere o projeto e quer que ele roda. Então, nós precisamos envolver toda a cadeia ali dentro da fazenda, seja um operador, seja um encarregado, seja um gerente, porque se as pessoas não comprar essa ideia junto com a gente, dificilmente a gente vai conseguir rodar isso no campo. Então, sentido aqui das operações definido, e o principal ponto que eu sempre falo, falta de compromisso com o produtor. Esse ano a gente fechou um serviço em Sapezal, e aí eles tinham contratado uma empresa antes, e aí o pessoal fez o projeto, mas quando eles precisavam de assistência, de suporte, de estar lá, a empresa nem respondia o telefone. Então, a primeira pergunta que o cara fez, quando a gente foi conversar para falar sobre os projetos, eles falaram assim, vocês dão assistência? Vocês vêm na fazenda? Eu falei, com certeza, porque se você não der assistência, não tiver junto, não vai rodar. Você chega num trator, tem 3 monitor lá. Tem um da plantadeira, tem um de um trator, tem um mais não sei do que. E aí você precisa configurar isso, você precisa... Porque às vezes para a gente é mais fácil, mas você vai pegar pessoas que têm mais dificuldade da tela. Então, se a gente não trabalhar esses projetos como um acompanhamento, como uma consultoria, como você está junto da fazenda no momento das operações, dar um treinamento, ter alguém mais responsável dentro da fazenda para cuidar, para olhar aquilo ali, dificilmente a gente vai rodar. Porque quando você fala assim, peguei lá 4 mil hectares, por exemplo, e eu comecei, terminei, o cara plantou, ele aplicou, ele fez adubação, usando 100% dos projetos, beleza. Mas quando você faz, começa, e o cara arranca tudo e bate um ponto, aí a gente terminou pela metade do caminho. Então, fazendo essa analogia, o que está faltando hoje para nós? Será que falta hoje estrutura, computadores? Será que falta hoje para nós software? Eu acho que um software hoje igual a AgroCAD, igual o GoFarm que eles fizeram aí para atender empresas menores, quem está começando, às vezes o cara que quer projetar só na fazenda dele,
quer uma solução de baixo custo, nós temos tudo. Nós temos tudo na mão. Então, equipamento para mapeamento. Você pode, desde alugar um DA2 aí para fazer, coloca numa moto, que é uma das melhores opções que a gente tem. Ah, vou investir mais, drone, Vante. Aí você tem que ter uma estrutura maior, computador, então processamento, mais software. Tem também. Ah, vou usar uma máquina do cliente ali, ou eu trabalho na fazenda, na Ente Safra, vou pegar a máquina e vou usar ela para mim fazer os meus limites. Temos tudo. Monitores, ó, quando a gente vai para o campo, é aí que está um dos grandes gargalos que a gente tem. Cada um desses aqui tem um BO diferente, então a gente tem que ter noção. Vou colocar lá no monitor Pro 700, por exemplo. Você vai pôr lá 80 talhão, 5 vai ficar para trás, ele não vai puxar. Ou se ele puxar, ele não puxa todas as linhas. O que eu tenho que fazer? Opa, não, então além da pasta CN1 e Task Data, eu vou colocar uma pasta em Shapefile e vou jogar os arquivos lá dentro, que eu puxo na hora lá no campo. Então eu tenho que entender qual que é a necessidade que eu tenho de trabalhar com arquivos para cada tipo de monitor. Se você pega uma plantadeira, por exemplo, uma Horsch, às vezes o monitor dele não lê 2 polígonos separados, tem que ir junto para o monitor. Porque o bendito do monitor não vai deixar você importar para dentro. Então, bordadura, como é que eu vou fazer? Número de vértice, aonde que eu vou abrir, onde eu vou deixar fechado? Esse monitor lê se eu pôr ela separada, em glebas separadas, ele não lê. Como é que eu faço isso para cada tipo de monitor? Então, hoje isso aqui, ó, pessoal, todos esses monitores aqui, que são os principais que eu coloquei aqui, que a gente encontra nas fazendas, todos eles lêem projeto. O que eu preciso saber? Como é que eu vou colocar isso nele? Porque eles lêem. É só você ver a metodologia que tem que exportar, como é que você tem que classificar, com mais dificuldade ou menos, ele vai ler o projeto que a gente vai fazer. Uns têm que ajustar uma coisa, outros. Mas, então, quando você vai para computador, software, máquina, campo, a gente tem tudo. Nós nunca tivemos tanta tecnologia no campo igual temos agora. Mas quando você olha o que nós conseguimos entregar para o produtor, muitas das vezes, é muito baixo ainda. O cara tem tudo, tem software, tem gente, mas a gente não consegue fazer isso rodar lá no campo. Então, eu sempre falo, hoje falta pessoas para fazer isso em campo. Eu conheço pessoas que nunca teve contato nenhum com software, que com 30, 40 dias está entregando projeto no campo, com qualidade, executando, e tem gente que bate, às vezes por falta mesmo de dedicação, de capricho, de querer entender as coisas, a gente não consegue. Então, primeiro recado que eu deixo, começa fazendo, pessoal, o básico do básico. Tem muita gente que chega, vê muita coisa na internet, e aí já chega querendo fazer desligamento no rastro do pulverizador, um monte de manobra automática, aquele monte de coiseira, mas aí o cara nunca fez uma linha de plantio. Fala, rapaz, começa fazendo o básico primeiro, faz as linhas e bordadura. Se você rodou isso aí na primeira safra, você já está sendo um herói. Rodou isso bonitinho, todos os monitor, trator, configurou um desligamento bem feito. Aí você vai começar a inventar moda. Aí, beleza, vou adicionar uma manobra automática, vou adicionar um desligamento no rastro, mas nós precisamos fazer primeiro o básico do básico bem feito, que é um limite bem feito, uma bordadura bem feita e os pontos para o cara trabalhar. Fez isso, depois a gente continua aí fazendo outras coisas, aperfeiçoando e melhorando. Mas você fazer o básico bem feito primeiro é muito importante. Porque o produtor ele não espera de jeito nenhum. Se ele não deu certo, ele arranca na hora. O cara está ali, janela, chove, seca, ele precisa plantar rápido. E está o celular dentro de trator envolvido com coloca projeto, tira projeto, testa isso, testa aquilo. O produtor, quando ele vai ver um projeto no campo, ele não vai saber lá se nós vamos usar programa A, B, se eu mapeei de um jeito certo ou do jeito errado. O produtor só quer a linha para ele plantar. Seja cana, seja soja, seja milho. E
os limites, as bordaduras. Então, a gente precisa conseguir começar e terminar esse projeto para ele rodar no campo. Então, hoje, basicamente, a gente passa por 3 passos principais, né, que eu gosto sempre de mostrar isso, todas as vezes que eu vou no treinamento: o mapeamento, a elaboração do projeto e a execução em campo. E eu bato sempre na mesma tecla. A parte mais difícil está aqui, ó, em elaborar o projeto. Essa é a parte mais difícil. O cara fala: Rodrigo, mas eu não preciso ter um cara bom lá no campo para configurar. Precisa. Mas um projeto mal feito não tem quem resolva no campo. Então, se você não faz um projeto bem feito, revisa isso, olha, padroniza vértice, deixa pronto, alinha com a fazenda, no campo é mais simples. Porque você está levando um projeto já mais redondo. Bota uma bordadura fechada lá para você ver a hora que o cara vai plantar, se ele consegue. Ele não consegue, aquilo ali vira um limite, vai virando um dendel lá dentro. Então, o projeto é parte crucial. Se você não fazer um projeto bem feito, então nós temos aí, ó, primeiro passo, o mapeamento aéreo. Então, a gente coloca o mapeamento aéreo. Hoje a gente tem lá o ZIBI, que a gente usa para voar, né? E temos também o DA2, que a gente utiliza para fazer beira de mato. Porque a bordadura de mata ali, aqueles limites, quando tem mato, é muito difícil você acertar com drone. Porque você, às vezes, tem uma copa de uma árvore, tem alguma coisa, você não tem quem acerta. É difícil. Então, o que a gente faz? Faz o voo com o Vant 100% da área, e aonde tem beira de mato, você vai com o DA2 e moto, bem devagar, com capricho, e faz. Porque se você não acertar a bordadura, quando o cara começa a aplicar uma pulverização, alguma coisa, pode preparar o telefone. É vídeo, é foto, ó, ficou pegando o mato, ficou longe do mato, tinha que ter ficado mais não sei quantos centímetros para o mato. Então, quando a gente começa a tirar esses erros que acontecem no campo, que são coisas que nós controlamos, um limite é a gente que faz. Então, opa, não, beleza, eu vou lá e vou fazer um limite bem feito. Aí você tem a segurança de colocar isso no monitor de uma máquina e dar uma volta com o operador. É diferente de quando você coloca, vira as costas e vai embora. Fala: rapaz, agora é só esperar que a bomba vai vir, porque eu não sei se o limite está certo. Às vezes você chega lá: não, eu já tenho um limite aqui da máquina. Fala: cara, você tem um limite, mas eu vou fazer o limite. Porque se eu não fazer bem feito, quem não vai parar de te ligar vai ser o operador na hora que ele estiver aplicando. Então, primeiro passo, limite bem feito. Sempre. Tá na dúvida? Vai lá e refaz. Porque senão você vai ficar a safra inteira com o cara no seu pé por causa de limite. É bordadura que não bate, o cara vai fazer o plantio mandando vídeo, ó, ficou longe, ficou muito em cima, isso, aquilo. Então, capricha na bordadura. Faz do que você tiver, não precisa ser de Vant, de ideia. Pega o que você tem dentro da sua área e faz. Ah, não, quero usar uma antena de um trator. Vai lá, bota, monta na moto. Quero alugar um DA2 da Trimble. Vai lá, aluga, põe na moto e faz todinho. Não precisa você comprar, você aluga, baixo custo, e você consegue entregar com qualidade. Então, depois que você tem esse limite pronto, aí a gente entra na parte da elaboração dos projetos. Em janeiro, eu estava em Lucas do Rio Verde, fui dar um treinamento num grupo lá, e aí eles estão começando do zero lá, totalmente do zero. E eu falei: moçada, o negócio é o seguinte, então, primeiro passo, mapeamento, já mudamos tudo, que eles compraram um drone lá de R$200 mil. Pai, para montar ele é meio dia de serviço. E vai, eu falei: rapaz do céu, nem precisa disso aqui. A gente consegue começar a fazer um trabalho de baixíssimo custo e com qualidade. Eu consigo entregar um trabalho com qualidade. Então, já mudamos o método de mapeamento. Falei: ó, começa, faz isso, isso e isso. Aí, beleza, vou mapear tudo então. O cara foi lá, fez todo o mapeamento. Aí eu falei: então, agora nós vamos fazer o projeto. Beleza. Pegamos esses limites. Aí, o que nós fizemos? Fizemos todos os projetos. E o que eu bato em cima na tecla de todo lugar que eu vou? Pega o projeto pronto, vai lá na fazenda, senta com o cara, põe ele sentado numa sala, que você vai ter uma televisão, um trem, e mostra esse bendito do projeto para ele. Porque se ele não vê, e se ele não sentir que ele está participando dessa nova integração, dessa tecnologia no ambiente de trabalho dele, ele já vai se bloquear e ele não vai nem se esforçar para aquilo ali rodar.
Por quê? Imagina você estar lá na sua empresa trabalhando há 10 anos. Aí chega um cara de fora. Fala, ó, agora nós vamos trabalhar dessa forma. Você, opa, o que esse cara está querendo invadir aqui o meu espaço? Então, automaticamente, nós se fechamos. Então, se eu pego um projeto, se eu vou na fazenda, vou lá, mapeio tudo, faço aquele trem chique, rodo todos os comandos que tem, analiso declividade, chuva, mas eu não falei com o seu João lá, que está há 15 anos dentro da fazenda. Ele não vai nem fazer questão de me ajudar. Então, eu preciso fazer esse projeto, sentar com ele, com o encarregado, a gente senta mais com o encarregado operacional e com o gerente, né? Mostra, valida, tá ok? Você acha que assim tá bom? Não, tá bom. Que aí automaticamente o cara fala, opa, eu tenho que fazer esse trem dar certo, porque eu estou dentro do negócio agora. Então, aí, todo mundo já se sensibiliza e quer fazer o trem rodar. É diferente de você pegar ele e já querer entrar dentro do trator e já inserir. Aí o cara já fica assim. Então, nós precisamos reunir com a equipe, você tem que fazer o projeto, faz do seu jeito. Porque a gente tem todos os cenários que a gente consegue analisar dentro do software. Ah, eu quero fazer em plantio em nível, eu quero fazer em tiro reto, discute tudo isso, faz, monta e vai lá na fazenda. Aí você chega lá, você vai apresentar para todo mundo, e você já, ó, eu montei o projeto dessa forma. Vamos olhar talhão por talhão, vocês validando, nós vamos mandar ele para o campo. Aí todo mundo já fica junto com você ali, nesse quesito. Por que eu falo isso, pessoal? Eu já fui em fazenda que os caras falavam assim, Rodrigo, aqui nós não conseguimos rodar por causa que o encarregado, o gerente, o cara, ele não dá o braço a torcer. Mas aí você tem que ter uma abordagem diferente, você tem que tentar conquistar o cara do seu lado. Então, nós já saímos desde o mapeamento, passamos no AgroCAD e você tem que ter um bom relacionamento ainda dentro da fazenda onde você vai fazer esse trabalho. Senão, você não roda. Depois da validação do projeto, aí você vai para o campo. Aí é treinamento para operador, ensinar um por um como que mexe, de preferência, o que eu faço em todos os clientes. O cara está do meu lado, todas as máquinas que eu vou, já chamo o operador também. Fala, ó, vamos aqui, meu amigo, porque você tem que aprender, porque quem vai ficar aqui na máquina, plantando 30, 40 dias, 10 dias, vai ser o operador. Então, ele tem que estar sabendo das coisas. O que você já fala para o cara? Você tem celular com câmera? Tem celular. Então, já vamos fazer um vídeo aqui. Tudo que você tem que fazer na hora de você trabalhar, você vai fazer um vídeo e guardar no seu celular. Precisa ativar apenas projeto aqui no Pro 700. Então, você tem que fazer isso. Já marca isso. Ah, preciso trocar de talhão lá no John Deere, no GS3, marcar a opçãozinha lá de repetir lá para ele não criar aquelas linhas do lado. Então, já mostra para o cara e faz isso. Ah, tem um monitor da Precision, tem um monitor da Stara, ele precisa classificar a bordadura, criar ali uma bordadura, ligar o limite interno. Vídeo e o cara salva no celular dele. Se você mandar o vídeo para ele, ele ainda perde. Então, a gente tem que se precaver de todos os lados. Porque só quem trabalha com esses projetos no campo sabe a dor de cabeça que a gente tem. Quando não roda, quando não lê, quando o cara está plantando e você define o sentido errado, e o cara já te liga, já te manda mensagem, e não tem hora também não. Quando o cara começou a plantar, você tem que ficar com o telefone 24 horas, porque o cara te liga, ele fica um dia parado por causa de apertar um botão no monitor. Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter compromisso com o produtor. Nós temos que ter compromisso com o produtor. Porque ele não quer saber se eu usei o software A ou B, se eu fiz assim, assado. Ele só quer plantar. Ele só quer aplicar. Ele não quer que a gente fique dando aquele monte de desculpa para o cara. Ah, fulano, por que não rodou? Ah, não, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo. Nós temos que ser profissional. Pegar o serviço, fazer o serviço para o produtor, entregar para ele. Hoje nós temos, trabalhando nessa safra, uma fazenda de 23 mil hectares que nós estamos atendendo, que eles tinham contratado uma empresa para fazer, o produtor pagou em torno de 60 mil reais adiantado para a empresa, como sinal, o cara falou que era um sinal, e no final o cara não entregou nada. O cara não entregou nada, não entregou limite, não entregou linha, e o cara desapareceu. Então, pessoal, é o que mais acontece. Empresa, para a gente conseguir, a gente compra de quem a gente confia. A gente tem que passar uma confiança para o produtor, ou para os nossos clientes, ou para quem contrata o nosso serviço. Por que nós contratamos uma John Deere, por exemplo? Por que nós compramos o AgroCAD, a gente compra um carro de uma determinada marca, de uma outra? Porque nós temos confiança em comprar aquilo ali. Porque a gente sabe que
comprando daquele nome, daquela marca, a gente vai receber o que a gente está comprando. Então, quando o produtor ele contrata o nosso serviço, ele cria uma expectativa na cabeça dele. Os operadores criam uma expectativa, ele já fica imaginando o projeto rodando, já fica imaginando aquilo ali ajudando ele no momento de plantio. Tem um cliente lá de Campo Novo e ele falou assim para mim: Rodrigo, o que mais ajudou nós nos projetos foi o plantio à noite. Nós rodamos 2 turnos e à noite eu tinha que estar aqui mostrando para o cara o jeito que ele tinha que bater o ponto, e as bordaduras nós só podíamos fazer no outro dia cedo, porque senão ficava tudo errado. Porque nós não estávamos olhando. E com os projetos de linha, não, eu deixo aqui, já está tudo definido, nós já validamos tudo, eu deixo, eles plantam, faz a bordadura, tem o desligamento e a gente tem rendimento. Então aí sim nós podemos falar que nós temos um rendimento, porque a gente viu um resultado na prática, que o próprio encarregado me mandou a mensagem falando. Então, a maioria daquelas coisas que eu coloco ali como benefício dos projetos, são os clientes que trazem até mim. Ele fala assim: Rodrigo, me ajudou porque eu queria padronizar esse rastro do pulverizador. Eu não queria mudar de jeito nenhum, mas todo ano mudava, porque eu estou com um operador aqui, daqui a pouco sai, entra outro. Então, eu não conseguia ter esse padrão. Só por isso o cara contratou o projeto, porque ele queria padronizar o sentido do pulverizador. Aí tem, eu queria fazer porque eu queria todas as bordaduras. Cansamos de chegar em fazenda e o cara está rodeando o talhão com uma plantadeira de 60 linhas para fazer o limite do talhão. Aí quando ele está acabando de fazer o limite, o cara aperta um botão errado, ele tem que voltar e fazer de novo. Então, tem como o produtor não usar um projeto? Tem como a fazenda não trabalhar com isso? Muito difícil. Mas hoje ainda nós estamos engatinhando ainda. Tem muito o que fazer. Muito mercado, muita gente para atender. Dentro das fazendas, o que roda é muito pouco, porque a gente vê muita coisa bonita lá no LinkedIn. Eu sempre falo, gente, os projetos que você vê nós postando ou nós divulgando, tem começo, meio e fim. Projeto que o cara tira uma fotinha lá e posta para dizer que fez, e depois você vai conversar com o produtor, não rodou nem 2 talhão, é o que mais a gente vê. Então, só para a gente finalizar aqui, temos tudo na mão. Eu sempre, quando eu vou dar os treinamentos, eu falo, gente, não falta nada. Tem software, tem computador, tem tudo. O produtor paga a conta. Quem paga a conta no final de tudo é o produtor. Então, temos tudo na mão. Falta compromisso com o cliente. Seja o cliente, seja o produtor, seja você trabalhando dentro de uma fazenda. Às vezes você olha assim, rapaz, aquele monte de gente, aí quando vai ver o resultado no final, bem isso aqui. Coisa que uma pessoa faz. Então, temos que ter essa sensibilização de ajudar o produtor que sofre tanto com custo alto, insumo alto, commodity lá embaixo. Então, nós temos que sentir essa dor, trabalhar como se nós estivéssemos cuidando do nosso dinheiro, fazendo ali para o produtor como se nós estivéssemos fazendo para nós mesmos. É isso que eu sempre falo. Eu, às vezes, quando a gente vai, e eu gosto de falar, às vezes falta mais um norte, às vezes as pessoas ficam muito desligadas ali dentro do serviço, ou para prestar um serviço, acham que aquilo ali é tudo normal. Eu, quando o produtor contrata a gente, eu faço de tudo para poder não ter nenhum problema com ele. Entrego, faço mapa, fazemos linha de plantio de soja, de milho, pulverização, 100%. E nós lá dentro da empresa, nós só recebemos quando a gente entrega o projeto e executa. Nós não pega nem um centavo do produtor antes. Por quê? Porque ele já está cansado. Quando você chega para o cara que você fala que ele tem que pagar adiantado, ou que ele tem que... O cara fala, rapaz, já tentei mexer com esse trem, o trem não vai. E graças a Deus para nós tem dado certo. A gente tem atendido bons clientes, clientes grandes, clientes que são referências, e são pessoas que estão pronto para aquilo ali também. Não é toda fazenda que você vai conseguir. Aquela fazenda que você chega, o gerente, ninguém está nem aí com nada, meu amigo, não vai ser você que vai mudar a cabeça deles. Então, tem coisas também que a gente não consegue mudar. Então, falta de compromisso com clientes, precisamos ajudar o produtor rural e precisamos parar de dar desculpa, que é o que mais a gente vê aí dentro do mercado de trabalho, tá? Então, esse aqui é o nosso contato, meu ali em cima, todo o pessoal conhece lá no YouTube, a gente tem muito vídeo lá do AgroCAD, então, vídeo de ensinando a colocar projeto em todos os monitores lá,
Só procurar pela VSL lá, consultoria, a gente tem bastante conteúdo e bem prático. Você assiste um vídeo que a gente coloca com 3 minutos, ensina a fazer todo um trabalho bem completo. Porque a gente hoje, o tempo da gente está cada vez mais escasso, né, mais curto. Então a gente busca levar um vídeo de 2, 3 minutos, você aprende a inserir um projeto no monitor. Então a gente está sempre buscando aí ajudar, a gente é um parceiro oficial do Agrocad e a gente leva esses treinamentos mais prático, objetivo, para dentro das empresas, tá? É uma empresa, nossa empresa desde 2019, sempre às vezes eu comento alguma coisa no grupo lá do pessoal do Agrocad, e de antemão queria parabenizar aí o Amir, o Varses aí pelo evento e pela empresa, né? Porque hoje você tem uma empresa de 37 anos, não é para qualquer um, né? A gente tem que tirar o chapéu para eles. E uma empresa na qualidade e no atendimento. Hoje a gente usa muito software, né? A maioria do pessoal que trabalha aqui usa muito software. Eu não conheço nenhum software que tenha um atendimento igual a TecGraph. E olha que a gente usa bastante. O pessoal não responde, demora. Pessoal, o João ali, que eu mais falo da TecGraph, entra, liga para a gente, já entra no computador, já olha. Então, eles realmente se preocupam com o cliente, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente tiver um pouquinho mais de preocupação com o produtor, com o nosso cliente, eu acredito que a gente consiga elevar mais o nível do nosso trabalho e entregar mais resultado para o produtor rural. Beleza, pessoal? Então, essa era a minha apresentação e qualquer dúvida aí a gente está à disposição. Muito bem, Rodrigo. Parabéns pela sua apresentação, obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu gostaria de chamar o Varses aqui, por favor, fica aqui, para entregar aqui uma lembrancinha para você e fazer uma foto, né? Para sair bonito. Então tá bom. O Varses disse que vai fazer uma demonstração, eu estou com medo. Vocês vão entender o porquê. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra do Rodrigo. A nossa ideia é sempre trazer casos práticos, né? Pessoas como vocês que usam software para falar. Porque é fácil a gente falar, né? Mas nem sempre a gente que cria é quem usa e que está no dia a dia. Então, o Rodrigo mostrando as coisas práticas é muito bom. E ele está sintonizado com a gente nessa parte aí do treinamento, conhecimento, que isso é muito importante. Vocês viram lá na palestra do Igor, um xizinho colocado num lugar, uma maneira de acionar o comando de uma maneira, muda radicalmente, às vezes são horas e horas a menos de trabalho. Por isso que é muito importante vocês conhecerem, estarem sintonizados com o que a gente tem de melhor para oferecer, para vocês tirarem proveito no dia a dia e passarem mais tempo com a família aproveitando, né, que não é só trabalho. Então, falando em família e aproveitar, queria dar uma lembrancinha aqui para o... Obrigado, Marcelo. Para o Rodrigo. E aí vocês já imaginam mais ou menos o que é, né? Lembrando, a gente procurou fazer um negócio bem bonito aqui com o estojo e aquela primeira faca nossa aqui, ó. E ele apontou para mim, vocês estão vendo, né? Aí tem uma novidade para passar para vocês. A gente está agora com 3 modelos de faca. Então, quem já fez treinamento com a gente, quem já ganhou, agora tem a opção. E quem for fazer de novo, tem a opção de ganhar um modelo diferente para não ficar repetido, né? Já vira meio que uma coleção. E eu estou fazendo uns testes até com umas facas pequenininhas para levar no dia a dia ali na fazenda, para cortar um cabo, alguma coisa. Não tem uma aí não, né? Não, não tem. Se der certo, a gente vai implementar isso aí, espero que vocês gostem. Rodrigo, muito obrigado. Desculpa aqui, vamos lá. Agora dá para complementar. Muito bem. É isso aí. Uma salva de palmas. Maravilha. E aí, gostaram da manhã? Eu estou achando que vocês estão meio desanimados. Agora abriu um sorriso ali. Vocês gostaram mesmo? Real? Então tá bom. Já deu tempo de ter fome? Já? Então tá bom. A gente vai sair então para o almoço, tá? A gente retorna aqui para essa sala às 13 horas, tá bom? Mas fiquem tranquilos, aproveitem bem o almoço, aproveitem o espaço. A gente sinaliza vocês na hora de retornar, tá bom? Lá no restaurante tem banheiros também à disposição e desejo então que vocês façam uma boa refeição. Beleza? Pessoal, obrigado por enquanto. Até já. Bom almoço para todos.